Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Me chamo Pastor Johnny. Estou feliz por estar aqui pregando a palavra de Deus, a convite do nosso amado pastor Ebenezer. Obrigado, reverendo. Satisfação imensa estar aqui. Deus seja louvado por tudo isto. Quero compartilhar o segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido, que vai abordar um tema muito especial e um tema que a igreja precisa muito. Vamos compartilhar com os irmãos o texto que diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra de Deus. Preparei um sermão com o tema Os Fundamentos do Avivamento, que tem como base fundamental 2 Crônicas 7,14. Avivamento verdadeiro, amados irmãos, traz consigo o arrependimento. É quase impossível falar de avivamento se não tiver arrependimento. E sem citar 2 Crônicas 7,14, é um texto marco para o arrependimento e também para o avivamento. Mas o que é um avivamento? Segundo o dicionário Aurélio, avivamento é definido como um ato ou efeito de avivar, tornar mais vivo, mais nítido. Mas o que o avivamento significa dentro do contexto que vivemos? A Igreja de Jesus. Billy Graham, dos grandes pensadores cristãos e pregador do Evangelho, diz: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir o Calvário em grande choro. Outro pensador cristão diz, Russell Shedd: a principal característica do avivamento é a convicção de que somos pecadores. Amados, avivamento é a manifestação de Deus, queridos irmãos, na vida pessoal e na vida coletiva de uma nação, reanimando seus filhos pela fé através da oração. Ligado a isso, é evidente que arrependimento toca o coração de Deus e a igreja deve orar por um avivamento. Estamos carentes de um verdadeiro e genuíno avivamento. Consideramos o texto acima, 2 Crônicas 7,14. E nesta palavra, quero citar 4 fundamentos estabelecidos por Deus. E esses elementos são fundamentos espirituais do avivamento ocorrido e a ocorrer na história da igreja. Primeiro, humilhação. Segundo, oração. Terceiro, busca pela face de Deus. Quarto, conversão. E de onde vem um avivamento, se não do próprio Deus? Primeiro fundamento, humilhação. Humilhar-se em tempos de crise. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quando a nação vira as costas, meus irmãos, para Deus, rejeitando a sua lei, escarnecendo da sua palavra, entregando-se a toda sorte de aberrações morais, promovendo o mal e refreando o bem, o juízo divino torna-se inevitável. A humilhação ante a poderosa mão de Deus é o caminho mais correto da restauração. E enquanto não houver o arrependimento, o povo sofrerá as consequências irremediáveis de sua desobediência. O juízo deve começar pela casa de Deus. Por isso, só uma igreja, escute, só uma igreja quebrantada pelo chamar, pelo proclamar, pelo adorar a Deus, só uma igreja quebrantada pode chamar a nação ao arrependimento. Só quando a igreja se humilha, amados irmãos, é que Deus visita a terra com a sua cura.
1 João capítulo de número 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Segundo fundamento que quero compartilhar com os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 17. Orai sem cessar. Amados, Deus nos encoraja a trazer diante dele as nossas petições. Deus requer fé da parte dos que oram. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Orar é trazer diante de Deus, amada igreja, as nossas necessidades e descansar nele, confiantes que ele responderá de acordo com o que for melhor para cada um de nós, ou para nós, a igreja do Senhor. Se houvesse mais orações verdadeiras, meus irmãos, a Deus por parte dos que professam conhecê-lo mediante Jesus Cristo, quem sabe veríamos aquele avivamento genuíno e a reforma espiritual que tanto desejamos para a nossa pátria amada. Terceiro fundamento, busca pela face de Deus. A maior necessidade da igreja não é as bênçãos de Deus, e sim Deus. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. E isso é uma coisa muito séria. Querem os dons, querem as coisas, mas não querem nada com Deus. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Sem a presença de Deus, meus irmãos, nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção e nossos sermões mortos. A igreja pode ter prosperidade, influência, a igreja pode ter dinheiro, influência na sociedade, mas Deus está presente. Sua glória está entre nós. Ah, meus amados irmãos, precisamos buscar imediatamente um verdadeiro avivamento genuíno. Canaã não nos interessa sem Deus. Guarde isso. Canaã não nos interessa sem Deus. O que precisamos mais do que a água é da presença de Deus. O Salmo 42, verso 1. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quarto e último fundamento, conversão. Conversão é um milagre. Quando aqueles que conhecem a Deus desviam-se da verdade, caem na iniquidade e praticam os mesmos pecados daqueles que não o conhecem, tornando-se pedras de tropeço e motivo de escândalo no mundo. A igreja de Deus é convocada pelo próprio Deus a voltar as suas costas para o pecado e converter-se dos seus maus caminhos. Como resultado do arrependimento da igreja, Deus promove e promete também ouvir seu clamor e sarar a sua ferida ou a sua terra. É Deus quem está falando e falando desde os céus aos nossos corações. A santidade é o segredo da vitória na oração, e a vitória na oração é o segredo do avivamento, e o avivamento traz restauração para a igreja e salvação para o mundo. Lembre-se, queridos irmãos, avivamento de verdade é a rendição de muitas almas. Avivamento significa arrependimento. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Este é um pequeno lembrete de que o avivamento começa dentro de nós. O arrependimento.
Que Deus possa, a cada dia, nos conceder a graça e a misericórdia, e que nós possamos alcançar aos céus com arrependimento. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.